uma criança, uma menina que tinha feito a quimioterapia naquele dia, ela estava bem caidinha, bem debilitada, ele tentando estimular ela a levantar, a caminhar, que às vezes é necessário, né? E ela não queria. E aí quando a Dalgisa chegou, a menina rapidamente já quis levantar para ir passar a mão nela, para ter contato. E aí o pai depois ligou para nós agradecendo, porque aquilo ali foi importante para a menina, né, ter ânimo para levantar, a importância pedindo para a gente retornar, que ela gostou muito. Tem um outro caso de um menininho que emocionou muito a gente, que a gente adentrou na UTI, o nome do menininho Pedro, 4 ou 5 anos, a gente pode falar o nome que o pai dele permitiu que eu falasse, que eu contei, eu falei para ele que fazia palestra e se eu podia usar, ele falou que tudo bem. E eu entrei com a Dalgisa dentro da UTI, a Dalgisa vai numa coleirinha, né? A Dalgisa é uma porca bem ruiva, bonita, e ela faz naquele barulho, né? De porquinho, isso chama atenção, e as crianças já correm querendo passar a mão nela. E esse menino, ele veio na minha direção, e eu crente que ele vai direto na porquinha passar a mão. Então eu estava com a Dalgisa na minha mão direita e a minha mão esquerda livre. E o menino vem meu lado esquerdo, pega na minha mão, olha para mim e fala assim: tio, fica tranquilo que meu pai falou que o cabelo da gente cresce de novo. Então o menino estava carequinha, porque ele estava passando pelo processo de quimioterapia, e ele me vê assim, associou. Então aquele menininho quis me consolar naquele momento. Eu tive que pedir para alguém ficar com a Dalgisa e sair, porque eu não me aguentei, eu chorei. Mas isso são o bem que a gente sente quando faz um trabalho desse. Você sente, na hora que você sai de lá, você sai como se você tivesse tomado um anabolizante, ficasse forte, porque é um bem muito grande. E a tristeza do ambiente, isso não te afeta? Porque eu fiz essa mesma pergunta pro Toninho, que ele faz um trabalho voluntário em hospitais, mas não com animais, né? Mas e aí eu perguntei para ele, porque às vezes ir nesse ambiente, ver bastante dor e sofrimento, se de algum modo aquela tristeza que ele via no local, se depois ele fica pensando como que você lida com isso. Eu vou falar para você que é ao contrário. Porque quando você adentra nesses ambientes assim, que estão com pessoas com doenças assim graves, né? Que às vezes não sabe nem se vai sair dali, você percebe que você não tem problema. Porque muitas vezes a gente fica depressivo ou ansioso porque está com uma dificuldade no trabalho, porque está com um problema financeiro, porque está reclamando que você não conseguiu ir no restaurante que você queria, que você não conseguiu trocar o teu carro. Então a gente às vezes tem reclamações, que eu vou falar assim, um pouco supérfluas em comparação com a problemática que aquelas pessoas no hospital estão vivendo. Então você vai ali e você vê, eu não tenho problema, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho um corpo perfeito, eu tenho minha saúde. Então a gente sai dali só agradecendo. Então dá o efeito contrário. Perfeito. Então para aqueles que comentam assim, eu não conseguiria, pelo contrário, né? Fica o convite, o estímulo para se voluntariar nesse tipo de tarefa que vai fazer bem para o voluntário, né? Na verdade, você sempre tem duas visões, né? Se você fala assim, Wilson, me dá um copo d'água, eu te dou o copo d'água até a metade. O pessimista vai olhar e vai falar assim, pô, o Wilson só me deu a metade de copo d'água. O otimista vai falar, pô, que legal, ele me deu meio copo d'água. Então, também vai muito da pessoa, o prisma que você olha. E a gente sabe que isso é muito importante para a gente ficar pro nosso bem-estar, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.